Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, me ajuda muito. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo filme lançado pela Netflix hoje, dia 1 de novembro de 2019, que se chama American Son, ou traduzindo para o português, Filho Americano, Filho da América. Esse filme é um filme de 1h30 adaptado de uma peça da Broadway. A história desse filme veio de uma peça criada para a Broadway. A peça ficou em cartaz até janeiro do começo desse ano, então a Netflix decidiu trazê-la para a plataforma. A premissa dessa série basicamente é a seguinte: uma professora de psicologia negra chamada Kendra e o seu marido Scott, que é um homem branco, agente do FBI, buscam respostas sobre o desaparecimento do seu filho de 18 anos, que se chama Jamal. We have been waiting and we've been patient. We are done being strung along. Where is Jamal now? I want to know right now. I want to talk to Where him. is he? Uma das coisas mais legais a respeito desse filme é que o mesmo diretor da peça veio para dirigir o filme e o mesmo elenco que atuou na peça está aqui atuando nesse filme. Quem é esse elenco? A gente tem 4 personagens, 4 atores, só, mais nada. Mais ninguém aparece durante essa 1h30 de filme. A protagonista do elenco é a Kerry Washington, que fez a Olivia Pope em Scandal, e ela interpreta a Kendra, a mãe preocupada. O Steven Pasquale interpreta o Scott, que é o marido dela. O Jeremy Jordan interpreta o policial Paul Larkin. E o Eugene Lee interpreta o tenente John Stokes. Nesse filme a gente acompanha esse casal recém-separado durante 1h30 em tempo real. Então não é 1h30 de filme com cortes, é 1h30 corrida, enquanto eles estão na delegacia esperando por respostas. A gente tem poucos personagens e a gente tem também pouco cenário. O filme é quase 100% filmado dentro da sala de espera da delegacia em que eles estão, em Miami, nos Estados Unidos. A história começa com a Kendra sozinha na delegacia enquanto ela tenta pegar o telefone, ligar pro filho, mandar mensagem pro filho. Depois passa para ela interagindo com o policial Paul Larkin e ele sendo bem condescendente com ela, fazendo perguntas racistas, não descaradamente, mas nas pequenas entrelinhas, nas pequenas vírgulas, nas pequenas frases, e tratando ela com certo desdém, assim, né? Tem uma palavra em inglês que é perfeita pra isso, que é patronizing. Ele tá patronizing ela. E a tradução talvez seja tipo subestimando, não levando ela a sério. Então, chega o marido dela, que é esse homem branco, agente do FBI, e a situação começa a mudar de figura. Então, o oficial começa a levar o caso um pouco mais a sério, ele começa a dar um pouco mais de atenção, a tratá-los com um pouco mais de respeito, a ir de fato buscar um pouco mais de informações sobre o que é que está acontecendo. Eu não quero falar muito sobre os detalhes do filme, porque o que acontece? Aqui o conceito de spoiler é um pouquinho diferente, porque a gente não tem grandes reviravoltas ao longo da 1h30. A gente não vai para lugares diferentes e surgem personagens distintos. A gente tem 4 personagens num contexto bastante simples. Não é fácil de lidar com a situação que acontece ali, mas é um contexto simples de entender e de transformar em visual. A construção dessa história está nas conversas, está no diálogo que os personagens têm entre si. A história que está sendo contada é essa, muito mais do que de fato onde está o Jamal, o que aconteceu com o filho deles. Claro, isso é importante para a história, isso faz parte da história, isso é um elemento importante pra gente, principalmente mais pro final do filme, mas o final desse filme não é o que faz desse filme ser tão importante e tão interessante de assistir. A busca pelo filho é só a motivação por trás do que acontece ali, como em toda a produção audiovisual, mas
essa história está sendo contada nos diálogos que ele tem. A mensagem que essa história tem para mostrar pra gente tá ali nos diálogos. Não tá na resolução, necessariamente. Não tá no mistério que envolve, no desaparecimento do filho. Tá ali, nas conversas mais simples que rolam entre esses personagens. Por quê? Porque a proposta desse filme é discutir sobre as tensões raciais nos Estados Unidos. A gente sabe que o mundo é um mundo racista. Muitos países lidaram com a escravidão e a gente tem cicatrizes disso até hoje, muito fortes. Só que os Estados Unidos, em especial, já que a gente está falando do filho americano e do contexto racista nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que teve uma guerra civil por conta da escravidão, por conta da segregação que existia entre brancos e negros no país. E esse filme traz essas questões, que são questões que perduram até hoje. O Brasil também é um país racista até hoje. Mas os Estados Unidos, eu ouso dizer que talvez tenha isso ainda mais forte do que a gente tem. Que isso apareça ainda mais descaradamente e mais claramente do que aparece pra gente, apesar de também termos tudo isso muito presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E o filme se propõe a discutir essas questões com foco nos Estados Unidos, já que o filme é de lá. E o racismo, ele é apresentado pra gente e ele é discutido nesse filme nos grandes detalhes, nos grandes elementos desse filme, mas também nas pequenas coisas, em momentos que a gente precisa entender o que é que tá acontecendo ali por trás dessa história. Por exemplo, a gente vê em determinado momento a Kendra um pouco mais alterada e sendo até grossa com o policial. E a gente pode até pensar na hora, nossa, mas ela tá exagerando. Quando eu falo a gente, é mais pessoas brancas que não sofrem racismo no dia a dia, sabe? A gente pode pensar, nossa, ela tá exagerando. Como assim, né? E aí vem um detalhezinho que acontece ali, tipo, e não é um detalhe spoiler, é tipo assim, ele fala alguma coisa. Ou ele lembra de alguma coisa que aconteceu na história dos Estados Unidos em relação ao racismo. E a gente fica, putz, pera, é por isso que ela tá agindo assim, é por isso que ela tem muito mais bagagem do que a gente tem pra entender essa situação ali. O roteiro do filme traz pra gente a lembrança da Guerra Civil dos Estados Unidos, da época em que existia essa segregação, em que, negros só podiam frequentar banheiros para negros e brancos só frequentavam banheiros para brancos e não rolava, eles não podiam se misturar. Essas coisas históricas são trazidas pra gente ao longo da 1h30, bem sutilmente, só pra lembrar, pra contextualizar a gente num cenário muito maior do que aquela 1h30, do que naquela história daquele menino negro que tá desaparecido. Pra lembrar a gente de que vai muito além disso. Uma outra coisa muito legal é que a gente tem o personagem do Jamal, que, como eu já falei, ele não aparece no filme, a gente não vê ele. A gente tem 4 atores e são os 4 atores que eu já falei. Entretanto, a gente tem o Jamal enquanto personagem também, porque ele faz parte dessa história. E durante o desenvolvimento do filme rola uma construção de personagem em relação a ele. Informações que a Kendra dá sobre ele, informações que o Scott dá sobre ele, essas pequenas descrições que são fornecidas à polícia ou que são comentadas entre o casal em momentos de desespero, também ajudam a gente a entender quem é esse garoto e por que o personagem dele é importante para a história, mesmo que ele não apareça. Falando um pouquinho de coisas mais técnicas, eu tenho 2 coisas para falar só. Primeiro, é muito difícil ver a Kerry Washington interpretando outro personagem que não seja a Olivia Pope. Eu amo Scandal, assisti do começo ao fim, acompanhei durante os 6 anos de Scandal, então pra mim é um pouco difícil separar a Kerry Washington da Olivia Pope, e eu tive um pouquinho de dificuldade de acreditar que ela não era Olivia Pope, que ela era Kendra, essa mãe que também é professora de psicologia, que é psicóloga, enfim. E uma outra coisa que eu quero mencionar é que, assim, em alguns momentos, em algumas cenas, os personagens estão descrevendo situações ou relembrando de momentos, de situações. E aí a gente tem flashbackzinhos, apenas visuais, não tem som, né, não tem diálogo, mas a gente tem alguns flashbacks visuais que eu não acho que funcionam tão bem. A peça,
eu fico imaginando, não tinha esses flashbacks, né? Não tinha essas memórias, essas cenas de momentos para além do que a gente tá vendo ali naquela sala de delegacia. A gente não tem vários cenários, várias ações, várias coisas para além do que tá acontecendo naquela 1h30 corrida na delegacia, enquanto esse casal tenta saber onde tá o filho deles. E eu acho que esses flashbackzinhos quebram um pouco essa construção mesmo que é feita durante o filme. Porque é o que eu falei, o desenvolvimento, ele tecnicamente ele não é tão complexo. Ele é bastante simples. Um cenário só, uma situação só, diálogo. Só que o desenvolvimento emocional, psicológico, ele é muito mais profundo. Eu acho que se você é uma pessoa que gosta de refletir sobre questões sociais, problemas que temos enquanto sociedade, é uma boa dica, é um bom filme para você assistir durante esse final de semana ou em algum momento que você estiver disposto a assistir alguma coisa que vai te fazer refletir. Não é um filme que você vai assistir e vai ficar numa boa. Ele vai te fazer pensar sobre muitas coisas, ele vai te chocar em alguns momentos, ele vai te emocionar em alguns momentos, mas ele traz uma discussão necessária e é por isso que eu decidi falar sobre ele. Eu tava bastante ansiosa para assisti-lo, porque eu já imaginava que seria um filme bastante interessante de assistir, de pensar essas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de refletir, de, enfim, analisar, de ficar indignada também com as questões raciais, com as questões de preconceito em geral. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês, pra indicar esse filme, pra saber o que é que vocês acharam. Quem já assistiu ao filme só veio procurar um vídeo pra saber se as opiniões eram parecidas. Escreve nos comentários o que é que você achou desse filme, quais foram as reflexões e as lições que você tirou dessa história. E se você ainda não assistiu, aproveita para assisti-lo no final de semana se você estiver disposto a entrar numa reflexão um pouco mais intensa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima!